Bom dia, pessoal, muita paz, muita luz. Nessa aula de hoje, de língua portuguesa, eu vou explicar um pouquinho sobre relatos de memórias, viu? Relatos de memórias é um texto narrativo, gênero narrativo, né, que as pessoas usam para contar suas histórias. Pode ser uma história única, né, de si mesma, ou pode ser uma história coletiva, de algo que aconteceu numa comunidade, por exemplo. Nos relatos de memória, como a gente está falando, quando a pessoa está escrevendo, ela está falando do passado. Então, durante a leitura do texto, que eu vou apresentar para vocês, vocês vão observar alguns verbos como vinha, costumava, estava, que são verbos que vão indicar que é o tempo passado, viu? Que não, ele não está falando do presente, o autor do texto não está falando do presente. O texto Relato de Memória, o objetivo dele é que vocês identifiquem as características e a sua função, né? Para que eu vou escrever um texto de relato de memória, né? Quais são as características de um texto de relato de memória? Uma das que eu falei é a questão de você falar de um tempo passado. Então, os verbos, as ações vão estar contando de um tempo passado. A diferença de cada gênero literário, né, faz com que a leitura ela seja mais prazerosa em diferentes aspectos, né? No caso do relato de memória, por exemplo, vocês, crianças, leitoras, né, vocês vão apreciar o texto se você souber da sequência descritiva, né? No caso desse texto, O Povo, que é um relato de memória do escritor Ferreira Goulart, esse texto, né, ele vai evidenciar o modo de vida dele, né, do autor de Ferreira Goulart na infância. Ele vai narrar, são narrativas de acontecimentos da infância dele, viu? No conto, Ferreira Goulart, ele faz a descrição do lugar em que ele costumava brincar, ele vai descrever, assim, com detalhes, a brincadeira que ele fazia, ele vai falar o título, né, da narrativa, O Povo, vocês vão entender por quê, né? Ele estava acostumado a ver um povo enorme no cinema, na televisão, e aí ele vê um povo minúsculo, mas que ele fica fascinado. Aí tem um motivo por que ele fica fascinado com esse povo tão pequeno, certo? Então, assim, ele vai falar das suas diversões, né, prediletas. Ele já começa falando do que ele mais gostava, né, de fazer, uma das diversões preferidas dele. Ele começa a falar já. Ele reflete, durante o texto ele vai falando sobre o universo infantil dele, né, que foi a época em que ele era possível, enquanto moleque, os tipos de brincadeira, de fazer, né, que no conto, isso aí acontece em São Luís, no Maranhão, né, era possível jogar pelada, era possível pescar nos riozinhos, então ele vai narrando essas suas aventuras de infância, né, então assim, vocês vão ler o texto com atenção, né, vocês vão sublinhar, vão grifar, assim, passar um tracinho nas palavras que são desconhecidas para vocês poderem entender o contexto, né? Aí nós vamos ter palavras tipo extremidades, né? Atente para essas palavras: cautela, cais, draga, né? Draga, que é um tipo de embarcação, polpa, cristalina, quando a gente se refere a algo cristalino, a água cristalina, átimo, que é uma palavra também que não é do nosso cotidiano, né, que quer dizer instante, né, subitamente, tentáculos, turvar. Então observe essas palavras, pesquise, tente identificar o conceito dessas palavras, né? Aí vocês vão, as palavras que vocês não entender, que vocês não conseguir descobrir o significado, vocês vão deixar destacadazinha para a gente poder conversar sobre elas na nossa aula síncrona, né? Na nossa aula ao vivo.
esse momento vocês vão fazer isso, certo? Aí eu quero também, ainda falando do texto, tem um momento do texto que Ferreira Goulart, ele para de falar no passado. Ele começa a falar do presente. No final do texto, ele começa a falar do presente. Aí eu quero que vocês descubram que parte desse texto que ele está falando do presente, que vocês sublinhem essa parte, viu? Vocês grifem essa parte, onde é que ele muda e ele começa a falar do tempo presente, que ele entra na história e ele fala do tempo presente, ele deixa de falar do passado. Descubra isso aí para a gente poder conversar na próxima aula. Nós vamos ter continuidade ainda, viu?